Hi guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interrogative pronouns. Vamos falar um pouquinho sobre os pronomes interrogativos em inglês, ok? Cai em prova de concurso, cai no Enem, então é bom a gente prestar bastante atenção. Vamos lá. Então, o que são interrogative pronouns? Existem algumas palavras na língua inglesa que são usadas para fazer perguntas sobre pessoas ou objetos que nós não sabemos ou não conhecemos. Essas palavras, os interrogative pronouns, algumas vezes são chamados também de double H questions. É mais comum a gente conhecê-las por double H questions, porque a maioria delas começam com WH. Então a imagem aí mostra para vocês algumas dessas double H questions. Where, what, how, why, when. Então o que são mesmo esses pronomes interrogativos? Eles são aquelas palavrinhas que a gente usa para fazer perguntas sobre coisas específicas. Por exemplo, onde, como, por quê, quando. Então a gente quer saber de informações específicas e a gente vai usar as double H questions. Hoje nós vamos conhecer algumas dessas double H questions e aprender a como usá-las, ok? Então vamos lá. Observem aí. What é uma das mais comuns que a gente vê em mais perguntas e o what significa o que ou qual e a gente usa para falar sobre coisas. Então sempre que você quiser fazer uma pergunta específica sobre coisas, você vai usar o what. O who a gente usa para falar sobre pessoas, quem. Where nós usamos para falar sobre place, lugar, onde. When nós usamos para falar sobre tempo, sobre data, quando. E o why a gente usa para falar sobre reason, sobre razão, por quê, ok? Vamos ver melhor agora nesse quadro as double H questions e as suas traduções. Então tem aí o what, que nós já falamos, significa qual, quais ou o que. Ele é usado para o singular ou para o plural, para falar sobre coisas e objetos, ok? Se você estiver perguntando sobre pessoas, quem, aí você vai usar o who. Lugar, a gente usa o where, que significa onde. When, a gente usa para falar sobre datas, quando, sobre informações a esse respeito. Why significa por quê, usa para falar sobre razão. Whose, de quem, a quem pertence. Não confundam com o who, ok? How, como, ele é mais conhecido como um intensificador também. A gente usa ele com outras palavras para dar intensidade à pergunta. E whom, quem, e which, qual, quais ou o que. Eita, professora, o which é igual o what? É, mas não é. A gente vai ver a diferença já já. Vamos lá? Então vamos ver alguns exemplos aí. Olha, quando a gente usa o when. Lembra que o when a gente usa para falar de datas, né? Então tem um exemplo. When is your brother's birthday? Quando é o aniversário do seu irmão? Quando? Data. It's in April. É em abril. A segunda pergunta. Where do you live? Onde você mora? Resposta. I live in Rio Branco, Acre. Eu moro em Rio Branco, Acre. E a terceira. How do you go to work? Como você vai para o trabalho? I go to work by bus. Eu vou para o trabalho de ônibus, certo? Então aí algumas formas de nós usarmos as double H questions. Agora vamos ver aí a diferença entre um e outro. Vocês perceberam que tem alguns que são bem parecidos, né? Como é que a gente não confunde? A gente vai ver a diferença então. Vamos começar com o what e o which. Qual a diferença dos dois se os dois têm a mesma tradução? Bom, apesar deles terem a mesma tradução, o momento, a situação em que nós usamos é diferente para cada um. A gente usa what quando a gente se refere o que ou qual sem restrição, e nós usamos o which quando há alguma opção de escolha. Então lembra que ambos nós usamos para falar de coisas e objetos, mas quando você dá uma escolha para alguém, é o which que você vai usar. Exemplo, what is your favorite color? What is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Deixei aberta, né? Uma pergunta aberta. It's blue. É azul. Agora olha a diferença. Which is your favorite color? Red or blue? Qual é a sua cor favorita? Vermelho ou azul? Agora eu te dei opções. Você tem que escolher entre as opções que eu te forneci. Então, nessa situação, eu vou usar o which. E observar que a tradução é a mesma, né? Qual é a sua cor favorita? Qual é a sua cor favorita? Ok?
Esse é a principal diferença. Teacher, qual a diferença entre who e whom? Vejamos. Então, apesar de serem também traduzidos da mesma forma, a situação de uso é que vai diferenciar. A gente usa who quando nós falamos do sujeito da oração, ou seja, quem faz oração. Se a pergunta for sobre esse sujeito, usa o who. E já usamos o whom quando ele é o objeto da oração, ou seja, quem está recebendo essa ação. Ele vem obrigatoriamente após uma preposição. Então, vamos ver a diferença. A pergunta, who is your father? Quem é o seu pai? Então, esse quem é o sujeito, né? Quem que é o pai? Já na resposta, a gente vai usar o whom, porque a gente vai estar falando aí sobre quem recebe a ação. He is the man from whom you bought this popcorn. Ele é o homem do qual você comprou essa pipoca. Então, o whom está se referindo à pessoa que recebeu a ação, né, de ter vendido a pipoca aí. Vamos falar sobre o why. O why é o pronome interrogativo que a gente usa para fazer perguntas. E aí entra aquela grande questão, né, de teacher, porque no português tem 4 porquês. Em inglês nós só temos 2. Isso mesmo, um para pergunta e um para resposta. Então, para perguntar, nós usamos o why. Por quê? E para responder, nós usamos o because. E acabou, é só isso mesmo. Olha o exemplo. Why are you so sad? Por que você está tão triste? Because I am hungry. Porque eu estou com fome. Então, why de pergunta, because de resposta. A gente ainda tem algumas expressões, pessoal, que a gente também usa as double-H questions. Essas expressões a gente vai associar a double-H question com uma partícula. Pode ser aí uma preposição ou outra coisa. Então, eu trouxe para vocês algumas das mais conhecidas para a gente avaliar, ok? Então, olha a primeira aí. How come? Esse how come significa por quê, como pode, como assim? É uma expressão de espanto. Mas como? Olha o exemplo. How come she didn't travel last summer? Mas como? Como assim ela não viajou no verão passado? Então você está demonstrando aí um espanto, uma incredulidade. Próxima expressão, what about? Esse what about significa que tal e quanto. Você usa para dar uma sugestão. Sugestão ou saber da opinião de alguém. Olha o exemplo. What about the new school? Don't you like it? Que tal a nova escola? Você não gosta dela? Ok? Próxima, what, aí tem os pontinhos, né, porque você vai completar esse meio dessa estrutura, like. Ele vai significar como é, como foi, como são, como era, o que achou, depende do que você está perguntando. Sempre que vocês virem o what junto com o like, nessa construção aí, o what no início e o like no final, a gente está pedindo para que descreva alguma coisa. Pode ser uma viagem, pode ser um lugar, depende aí do que você está falando, né? Olha o exemplo. What was your trip to Australia like? Como foi a sua viagem para a Austrália? Então, não confundam, tá, pessoal? Não é porque tem o like que eu estou falando de gostar. Esse like no final ele está associado com o what no início. Então, sempre que você vê o what like, eu estou pedindo para descrever, certinho? Outra pergunta. What is Rio Branco like? Como é Rio Branco? Descreve Rio Branco. Rio Branco é grande, é pequeno, é perigoso, enfim, ok? E é isso. Agora chegou a hora do Activity Time. Vamos praticar. Vamos ver se vocês realmente estavam prestando atenção na nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, na primeira questão nós temos aí. Tá em português. Observe os pronomes interrogativos da caixa abaixo e diga em qual pergunta cada um se encaixa melhor. Então, nós temos aí o where, what, when e which. Eu não vou traduzir porque vocês precisam saber para poder encaixar nas perguntas, tá? Então, aí tem as perguntas e vocês precisam saber qual é o pronome interrogativo que melhor se encaixa com elas. Na letra A, nós temos espaço, is your name? My name is Julio. Lá na resposta eu traduzo para vocês, tá, gente? Para eu não dar nenhum spoiler. Letra B. Are you from? I am from England. A minha dica é que vocês observem bem a resposta, porque é na resposta que você vai encontrar a dica da pergunta, ok? Se eu estou falando de lugar, se eu estou falando de data, enfim. Letra C. Is your favorite car? Ferrari or Lamborghini? E na letra D, is your birthday? Resposta, it's on June 11th.
E aí, conseguiram encaixar corretamente os pronomes interrogativos? Acredito que sim, tá fácil, né, pessoal? Então vamos lá, vamos ver a resposta juntos aí. Na letra A, o pronome interrogativo que melhor se encaixa é o what. Por quê? Porque eu estou falando sobre uma coisa, sobre um substantivo, estou falando sobre nome. Então eu tenho que usar o what para perguntar. What's your name? Qual é o seu nome? My name is Julio. Meu nome é Júlio. Na letra B, lá na resposta eu estou vendo England, que é Inglaterra. Então eu já sei que eu estou falando sobre lugar. E sempre que eu falo sobre lugar, o pronome interrogativo que eu vou usar é where. Então, where are you from? De onde você é? I am from England, eu sou da Inglaterra. Letra C. Which is your favorite car? Ferrari or Lamborghini? Por que não podia ser o what, teacher? Porque eu estou te dando opção, lembra? É a Ferrari ou é a Lamborghini? Então eu tenho que usar which, não what. E na letra D, when is your birthday? Quando é seu aniversário? Dá para saber que eu preciso usar when, porque lá na resposta eu tenho a data, né? June 11th. Então já sei que eu estou falando de datas e para datas eu vou sempre usar when, ok? Questão 2, pessoal. Qual pronome em inglês nós usamos para pedir para alguém descrever uma pessoa ou um lugar? Lembra? A gente falou um pouquinho sobre a junção dos pronomes interrogativos com algumas partículas. Essas junções vão dar expressões e essas expressões vão querer falar alguma coisa, né? E aí, quando a gente pede para descrever, qual dessas três junções aí nós usamos? A gente usa o how come, o what about ou o what like. Tá facinho, hein? Então vamos lá. Resposta, what like. Nós usamos o what no início da pergunta e o like no finalzinho da pergunta quando a gente quer que você descreva alguma coisa. What is Rio Branco like, por exemplo? Como que Rio Branco é, ok? How come... Não vou traduzir porque tem outra pergunta. Olha aí. Why ou because? Complete as frases abaixo com o interrogative pronoun correto. Eita, que essa aqui tá dada, né? Tomara que a prova seja assim. Lembra que a gente só tem dois porquês no inglês? Um para pergunta e um para resposta. E aí você precisa completar. Nós temos a pergunta, are you smiling? Você está sorrindo, então seria por que você está sorrindo? E na resposta, I saw a cute puppy. Eu vi um cachorrinho fofinho. Então, qual dos dois porquês vocês vão usar em cada espaço? Essa foi presente, hein? Muito bem, então why a gente usa para perguntar, é o porquê de pergunta. Why are you smiling? Por que você está sorrindo? Because I saw a cute puppy. Porque eu vi um cachorro fofinho. Então why para perguntas, because para resposta, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero deixar para vocês como sugestão que vocês pesquisem mais a fundo o conteúdo, tá? Façam anotações, coloquem em prática o que vocês aprenderam hoje, criem perguntas com os pronomes interrogativos. E, claro, não deixem de acessar a plataforma Eduque para assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem e ter acesso a mais conteúdos, ok? See you next class!